E aí, gente, vai iniciar isso aqui, a gente já tá na aula 21, e hoje a gente vai falar sobre probabilidade keynesiana, da perspectiva de um cara chamado Frank Ramsey. Então, coloquei Frank Ramsey. Então, eu li um tempo atrás, ano passado, o livro do Keynes, do John Maynard Keynes, sobre probabilidade. É um livro, por sinal, muito bom, porém, meu foco nessa aula é dizer que não é aplicável a teoria dele de probabilidade para a economia. Frank Ramsey escreveu um artigo muito bom, que se não me engano foi publicado póstumo, né? Depois de ele morrer, chamado Verdade e Probabilidade. Por sinal, antes de tudo, eu posso dizer pra você que não tem bias nesse artigo, sabe por quê? Ele era, de certa forma, socialista. Então, ele escreveu um artigo, por exemplo, como maximizar impostos no nível mais alto possível. É um artigo muito engraçado porque ele literalmente quer maximizar quanto de imposto você pode ser usado sem destruir a economia. Então, alguém não pode argumentar que ele tá tendo um bias aqui contra Keynes. Ele é um cara talvez até mais estatista que Keynes. Se bem que eu acho que é difícil. Mas um grande ponto é que ele trata sobre como a teoria da probabilidade keynesiana não é aplicável para funções de utilidade na economia. Na minha opinião, e também tem um curso de AGI no canal, de inteligência artificial geral, tá na playlist aí do canal. Tá literalmente escrito inteligência artificial geral. E na aula 2 tem um artigo que eu falo sobre, que fala sobre Keynes, fala sobre a teoria da probabilidade keynesiana e de aplicação para robótica. Então, eu vou dizer como, na verdade, a teoria keynesiana da probabilidade é aplicável para robótica, e o livro dele é muito bom nisso. Eu digo, na teoria da probabilidade em si. Obviamente, ele não tinha ideia de que isso um dia poderia ser aplicável para robótica, porque nem existia reinforcement learning, inteligência artificial e blá blá blá. Porém, hoje em dia é usado em reinforcement learning, que eu já fiz um curso do canal também. Então, é estranho, né? Mas enfim. Bom, o primeiro ponto é que qual que é a base da teoria keynesiana de probabilidade no livro dele? Primeiro, conhecimento, que knowledge, e belief. Belief é crença. Belief e crenças parciais, partial belief. O que é isso aqui? Basicamente, essa noção de conhecimento é o conhecimento dos agentes em relação a um tema. A crença é uma hipótese que ela pode ser verificável. Então pode ter uma premissa. Pode haver uma premissa com base no conhecimento. Isso é muito importante. Tem um artigo do Hayek, The Importance of Knowledge, que também poderia ser conto daqui da parte do conhecimento, mas eu não vou entrar em epistemologia aqui. Então a premissa e a conclusão. Então você tem que ter uma boa premissa e uma boa relação de conclusão para identificar as suas crenças, né? Só que essas crenças, elas podem ser ditas como verdadeiras ou falsas. Então, verdadeiro, true, que a gente vai colocar como T, ou falso, que a gente vai colocar como falso. Então, por exemplo, a crença que, por exemplo, a parede, essa parede aqui é da cor bege. Ela é uma crença. Como que eu posso verificar a veracidade dessa informação? Eu analisar no espectro de cores, se isso aqui é considerado algo próximo de eu falar bege, porque obviamente cada cor tem um nome específico diferente, mas eu posso fazer uma aproximação, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul, embora tenha suas ramificações. Porém, nem sempre a informação do sistema é completamente disponível. E aí você tem que fazer inferências que não necessariamente são 0 e 1. Aí você adiciona, em vez de, por exemplo, ser um 0 e 1, que é uma relação binária, que você quer chegar, você tem coisas entre 0 e 1, em que você pode, por exemplo, dizer, por exemplo, que eu tenho uma crença se aquela moeda vai ser cara ou coroa, e eu coloco uma probabilidade de 50%, 1 sobre 2, que vai ser cara ou coroa. Ou pode ser uma probabilidade, eventualmente, de 2 terços, ou algo do tipo, e assim sucessivamente. E essa noção de probabilidade, eu vou usar a notação
do artigo que eu citei do AGI na aula 2, porque é mais simples, que é em números racionais. Então pode ser 0.3, 0.4, 0.6. Então, essas crenças elas podem ser catalogadas de uma forma mais simples, dessa forma. Para ficar mais fácil visualmente, né? 0.5 seria 1 sobre 2, etc. E vão até 1. Então, essas crenças são crenças parciais. Ou seja, elas têm uma hipótese que tem uma probabilidade dela ser certa ou não. Então, não é uma certeza absoluta. Porque em muitos contextos a gente não pode ter certeza absoluta das coisas. Na robótica a gente consegue, porque, por exemplo, tu que tem o braço eletrônico. Então, tem o braço eletrônico, que está num suporte, numa mesa. Acho que tem que fazer de novo isso aqui. Vou fazer bonitinho aqui. Fiz curso de desenho à toa. Então, você tem um braço eletrônico. Vou fazer as garrinhas aqui dele. E ele quer pegar uma bola, por exemplo. Esse ambiente, vamos supor que tem a câmera, tem o giroscópio, todas as coisas aqui já em lugar. Ele é totalmente controlável e a informação é perfeita. Eu tenho toda a informação para pegar a bola. Eu sei onde ela está, eu sei que movimento eu tenho que fazer. E tu pode gerar crenças parciais para que movimento eu devo fazer para pegar ela de forma correta. Por exemplo, se ela começar a se mover, qual movimento eu devo fazer? Nas ações humanas, nós temos sim relações de crenças parciais que são verificáveis, por exemplo. Então, tem um conjunto de ações que pode tentar resolver um problema G. Então, tem um problema G que eu quero resolver com esse conjunto de ações. E eu posso representar recompensas para ações que são boas em realizar esse movimento aqui, esse objetivo G, que seria a bola, né? G é pegar a bola. Isso aqui é mais para reinforcement learning, que eu estou implementando aqui também para explicar melhor. Então, um grande ponto é que na robótica você consegue gerar isso daqui de forma correta. E isso daqui no fim vai ser representado por números reais na robótica. Então, isso daqui vão ser números reais, as ações. As recompensas vão ser números irracionais, como por exemplo 0.3, 0.4, 0.5. E normalmente você também coloca um valor X, que é uma câmera que o robô tem para, por exemplo, analisar as coisas, para analisar o ambiente, toda a informação do ambiente, da visão computacional, e você coloca como X, que são os observáveis nessa teoria de reinforcement learning. Isso, a teoria da keynesiana é muito aplicável, cara. Só que quando a gente vai para economia é outra história. Então, isso daqui, a noção de partial belief é totalmente implementável nesse contexto. Alguns contextos você tem retornos diminuintes, né? Essa questão de usar números reais para isso. Então, alguns sugerem que na verdade você tem que usar números surreais, que se eu não me engano é S, R, enfim, ou números hiperreais, que é um H doidão assim. Números surreais ou hiperreais para realizar esse cálculo aqui. Para robótica, né? Aí vai preocupar um pouco de inteligência artificial geral, então. Então, essa noção de partial belief é aplicável para a robótica. Esse é o meu primeiro ponto, onde essa teoria, no contexto da própria teoria de Keynes, é interessante. O livro do Keynes é muito bom, por sinal. Dos livros que eu li de Keynes, ele é o melhor. No sentido. Assim, ele é o melhor no sentido. Se a gente fosse pegar as coisas boas e aplicar o que é usado hoje em dia. Para a economia, não é aplicável a noção de partial belief. E é uma coisa que o Ramsey vai dizer. Então isso é muito importante, porque, pô, ele escreveu um livro que, teoricamente, a gente pensava que ele é economista, né? Que ia ser aplicável para economia, né? Então como assim não aplicava para outra coisa e não para economia? Então a gente tem que entender, né? Por que isso aí? E aí, eu vou... Pode tirar um print já quem quiser. Eu vou apagar tudo isso aqui. E, basicamente, a notação do Ramsey vai usar alpha como degree of belief, que é o grau de crença. Então esse degree of belief ele vai de 0 até 1, que nem a gente viu. Então vai 0 até 1, aí pode ser 0.2, 0.9, 0.5. Então a crença é que se o robô vai
atravessar a rua, ser atropelado, ele vai medir de 0 até 1, por exemplo. Agora, essa é para robótica. Quando a gente está falando sobre economia, você pode ter um conjunto de crenças para você entender que a demanda por trabalho vai diminuir, por exemplo. Essa é uma crença. Quais são os dados que a gente pode usar para falar uma coisa em relação à demanda de trabalho no setor econômico? Você usa dados, né, estatísticos. Então você tem dados estatísticos X, por exemplo, que podem ser usados para isso, dados econométricos. Então você tem estatística e probabilidade sendo juntos e você usa isso, esses degree of belief, não agora para robótica, esquece robótica, porque nisso de fato é aplicável. Agora para dados econômicos. Só que a gente sabe, visando Mises, que a economia é sobre ação humana. Tu pode realmente usar degrees of belief, crenças que no caso estão associadas à informação. E eu sempre tenho que lembrar aquele paper do Hayek, né? The Pretense of Knowledge, que eu já citei. Of Knowledge. Para dizer que não necessariamente isso é verdade. Que esse conhecimento realmente é tão útil e tão afirmável quanto o que ele diz. Então, e se nossas crenças forem equivocadas ou irracionais? O próprio autor diz, né? O Frank Ramsey. Por exemplo, se eu tenho um degree of belief de 0.3, isso daqui é verificável para um ambiente de informação imperfeita como a economia? Porque mesmo na robótica, por exemplo, a gente tem informação imperfeita. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um sistema robótico aqui, e ele tem que achar o objetivo uma bola, né? E vamos supor que tem uma parede aqui. Ele sabe que isso daqui é uma parede, ele tem radares, coisas do tipo, e a bola está do outro lado, por exemplo. Vamos supor que ela está aqui. Deixa eu pôr, na verdade eu vou pôr aqui, deixa eu ver a perspectiva aqui, ela está aqui, ó. Ela está ali. Ele tem que cruzar esse obstáculo para achar ela, né? Ele não pode ficar rodando aqui, vamos supor que tem muitos espaços ali. Ele tem que exploração. É possível gerar degrees of belief para esse contexto. Quando você fala de economia, você está falando sobre elementos, tem dados estatísticos do tipo, que eu não tenho como verificar, explorar uma relação de probabilidade aqui. Então isso daqui se torna meaningless, é o termo que ele usa. Sem sentido. Então, por exemplo, ele usa 2/3 no caso. Vamos supor que seja 2/3 aqui. 2/3 de probabilidade que alguma crença que eu tenho em relação à inflação, à relação à demanda por açúcar, sei lá. Qualquer coisa que você quer calcular na economia com base em estatística, né? Você está usando os dados estatísticos. Como eu posso afirmar que essa noção, de fato, é verificável, né? Que essa função de probabilidade, ela é útil. Porque para a física, obviamente, funções de probabilidade, ou até para robótica, elas são úteis. Elas conseguem realizar cálculos em vários contextos, né? Embora na teoria quântica é outro esquema. Mas na newtoniana, você consegue, cara. E a questão é, para ações de pessoas, tem como você prever as ações das pessoas? Porque tá entrando numa coisa que você não tem informação sobre. Tu não consegue ler a mente das pessoas. Tu tem que ter um nível de onisciência para conseguir fazer que esse degrees of belief, de fato, tenha uma função probabilística correta. Você tem que ser um ser divino para isso. Então, ele cita essa noção de contingência também. Então, para você ter isso daqui aplicando a economia, tu tem que ser um ser onisciente, cara. Tu tem que saber tudo. Tu tem que ter todo o conhecimento da existência para você fazer funções de probabilidade. Porque qual que é a noção do degree of belief? Eu não consigo saber verdadeiro ou falso para crenças em economia. Eu posso ter. Tipo, nossa informação é imperfeita, todo mundo sabe disso. Tipo, eu não sei qual será a inflação dos Estados Unidos daqui a 2 anos. Eu não sei o que está na cabeça do Trump em relação à política que ele vai fazer no futuro. Eu não consigo ler a mente do Putin. Eu não consigo ler a mente de estadistas e saber que loucura eles vão fazer. Então, esse 0 e 1 nunca pode ser absoluto, né? Por isso que você tem degrees of belief. Você tem, por exemplo, uma relação de 1/2, por exemplo. Então, eu posso fazer uma relação de probabilidade que tal governante vai fazer tal coisa e isso vai ter impactos econômicos na taxa de juros. Só que, com base na informação que eu tenho, se eu não tenho informação suficiente, essa é a pretensão do conhecimento que Hayek fala. Porque se você. Tipo, não é que a teoria não funcionaria.
é que ela não funciona se os agentes não têm informação suficiente. Nesse ambiente aqui, o robô ele tem informação suficiente para fazer as coisas. Mesmo no ambiente de informação imperfeita, porque aqui ele não sabe onde está a bola. Ele não sabe o que está além da parede. Ele tem que explorar. Nesse contexto, a gente não tem isso. A gente não tem toda a informação necessária para resolver o problema. E essa é a questão. Então, ele vai falar, suponha que a gente tem um degree of belief P, de probabilidade P. Acho que eu vou ter que trocar aqui minha cor. Probabilidade P em M de N. Em que M é o caso em que P é verdade e N às vezes que é repetição, né? Então isso aqui é uma repetição de vezes que você está rodando isso. Isso aqui é vezes que P é verdade. P é verdade, true. Então, qual que é a questão aqui? Eu tenho que afirmar um universo de hipóteses para afirmações que eu quero fazer. Esse universo de hipóteses, ele é dado posteriormente, mais à frente no artigo, como alfa, beta, gama. Alfa, beta, gama, na verdade, e delta, se não me engano. E delta. Esses daqui representam mundos possíveis. É uma teoria de relação de probabilidade. Relações de coisas que podem ocorrer. Então, por exemplo, vamos supor que pegar em azul aqui. Calma aí que agora eu acabei de ferrar minha caneta. Vamos supor aqui que alfa CQ vai ser equivalente a beta CP. Nossa, aqui também. Então, essa questão aqui, acho que eu vou ter que colocar lá embaixo, para ficar mais simples. Então, alfa é um mundo possível. Por exemplo, é uma noção de probabilidade da possibilidade de algo ser verdadeiro ou não. Aqui é outra possibilidade de outra relação ser verdadeira ou não. Então, você tem duas premissas, né? Mundos possíveis em que tal coisa é verdade. Se alfa diz que Q é verdadeiro, e vamos supor que ele seja equivalente a beta, então você tem uma relação que ambos são mundos possíveis em que Q é verdadeiro. Eu posso também ter mundos possíveis em que eu vou dizer que, por exemplo, eu posso dizer gama se não Q ser equivalente a delta se não Q. Então tem mundos possíveis que Q seja falso, que essa hipótese que eu tenho seja falso. Essa hipótese associada, por exemplo, a um sistema robótico, por exemplo, pegar na água uma bola. Então, é possível fazer isso? Ele pode fazer uma relação probabilística da possibilidade dele fazer isso sem danificar o seu equipamento, por exemplo. Só que agora, para a vida real de ações humanas, eu posso fazer uma pretensão em relação a qualquer tipo de coisa, em relação a, por exemplo, inflação, ou a utilidade de algum produto para pessoas. Então, essa relação probabilística, ela representa crenças que podem ser verdadeiras ou falsas. Então, eu posso dizer que a demanda, por exemplo, aumento da demanda vai gerar aumento de produção. Isso daqui é uma proposição. E essa proposição
Em mundos possíveis pode ser verdadeiro ou falso em alguns contextos, alguém pode dizer. Depende. A questão é que em diversas proposições econômicas podem ter noções de probabilidade associadas a elas, possíveis ou não. Só que a questão é que tudo isso daqui está associado aos degrees of belief, né? Então essas proposições elas vão de 0 até 1. Elas vão dizer verdadeiro ou falso. Então, falso, verdadeiro. Só que a gente tem agora no meio, né? Então dentro daqui a gente tem coisas do meio, né? Então, tem uma probabilidade de 1 sobre 2, 2 por 3, e assim sucessivamente. Vou colocar aqui um 0.5, 0.8, 0.3. Então, quando eu tenho uma probabilidade menor de uma crença estar correta, obviamente não vou usar ela. Eu quero o mais próximo de 1, certo? Então, quanto mais ser próximo de 1 a minha crença, dentro desse contexto, que é falso ou verdadeiro, então vamos supor que alfa e beta esteja correto. Então é essa visão de mundo que você quer usar. É essa visão de mundos possíveis. A gente vai para em Reinforcement Learning, em Word Models, né? É essa relação de mundos possíveis que você quer analisar. Alfa e beta, caso que seja verdadeiro. Então, por exemplo, vamos supor que a soma da probabilidade desses dois aqui, acho que minha caneta já foi. Vamos ver se a verde tá pegando. A soma da probabilidade dos mundos possíveis aqui seja 0.7 e desse daqui 0.3. Então a probabilidade de que Q seja verdadeiro é maior do que seja falso. Só que em robótica talvez isso aqui funcione. Agora, em economia, a sua capacidade de informação, o seu conhecimento, o nível de informação que você tem que a estatística não consegue fazer inferência sobre, que o tal governante vai fazer em relação ao seu país que vai alterar a taxa de inflação, juros e etc. A utilidade marginal de dinheiro, etc. Então, a sua falta de informação pode fazer uma crença ser errada. Então, esses degrees of belief na economia, como é um sistema de informação imperfeita, extremamente perfeito, caótico, né? Para a aula que a gente viu anteriormente de expandir para 9, o lambda é maior que zero, né? Então, é um sistema não linear caótico. Basicamente, ambas inferências podem ser falsas, com a mesma taxa de probabilidade. E se ambas podem ser falsas, então meio que você fazer uma ou outra não é muito viável, né? Meio que tipo, ok, ambas podem ser falsas, e aí? Então, ele até cita algumas conclusões, né? Então, por exemplo, ele diz, eu vou até tirar aqui. Deixar assim para quem quiser tirar um print. Ele faz na conclusão, né? Conclusão. Ele fala primeiro sobre probabilidade no fim. É betting, né? É uma aposta. Nesse contexto, a probabilidade é uma aposta, né? Que nem na física que você consegue fazer as coisas de uma forma interessante. Sendo uma aposta, ela é sujeita a erro, né? Uma margem de erro. Essa relação toda, ela é baseada na expectação matemática. Você espera algo que não necessariamente, nesse caso, é uma afirmação verdadeira. Então, em tudo isso, você tem... você não pode realmente... Tipo, se sua premissa, ela já é errada, tu vai errar em tudo. Tu vai errar em tudo. Se as suas premissas em relação à informação na economia, as suas interpretações estatísticas e dados estiver errada, basicamente tu vai errar tudo. Então, na robótica é uma coisa. Eu já disse na robótica, isso daqui funciona na robótica. Agora, na economia, isso daqui não tem como. Tu teria que ser onisciente. E até a Escola de Salamanca fala sobre isso em alguns momentos.
O ponto mais importante de todos. Esses degrees of belief, escalas de crenças, que vai de 0 até 1, em números reais, por sinal, né? Eu já falei anteriormente. O que é um problema na robótica também, que números reais dá retorno diminuintes, né? É o teorema de Lesbag, mas eu não vou tratar aqui. Eles podem ter alternativas infinitas. Acho que vou colocar em português para ser mais fácil. Tem infinitas alternativas. Esse é, na minha opinião, é o meu principal ponto do paper do Ramsey. Porque na economia, na robótica é outra coisa. Nem é da época dele, né? A robótica em si. Mas na economia, esses mundos possíveis, em que Q pode ser verdadeiro ou falso, ou você pode ver relação. Também ele faz relação de uma probabilidade de P derivar Q. Então, por exemplo, da sua premissa derivar uma conclusão. A sua relação de P e Q, por sua falta de conhecimento, pode levar a uma pretensão errada de Q. Então, tu pode achar que uma certa premissa, de fato, vai ter um efeito econômico importante e não tem. E aí? Com base em dados estatísticos, né? Então, você vai ter também que mesmo se, por exemplo, se P, então Q tem que ocorrer, né? E também se P é verdadeiro, vamos supor que P é verdadeiro. P sendo verdadeiro, que também Q é verdadeiro. Ele vai dizer que nesse contexto, esse tipo de informação, nesse contexto da teoria de degrees of belief, não pode ser feita. Ela pode ser feita quando é 0 ou 1, quando pode ser um ou outro. Então ele vai dar argumentos em lógica e tal, que você pode realizar essa relação sem esse negócio de crença parcial. Tipo, a principal crítica do Ramsey é sobre esse negócio de crença parcial. E você conseguir fazer várias funções de probabilidade que você não tem uma afirmação realmente real do que você quer dizer. Então, de 0.5, 0.3. Como eu disse, na robótica funciona, não na economia. Porque você não tem informação sobre o ambiente suficiente para fazer inferências desse tipo. Quanto mais informação você tem, melhor. Quanto mais informações. Por isso que insider trade é crime, cara. Sabe o que é insider trade é crime? Porque te dá informação privilegiada que vai fazer você ganhar com quase toda certeza se você fazer isso corretamente. Tem uns donos de hedge fund aí que os caras ganharam pra caramba porque os caras tinham contato de todo mundo e conseguiam as informações de todo mundo no mercado e investia nas empresas na hora correta. O cara conhecia a esposa do cara da Nvidia, ligava lá, dava um dinheiro pra ela e ele conseguia informação privilegiada. Informação privilegiada, ela dá uma vantagem muito maior para qualquer investidor. Então você vê como informação ela tem um peso gigantesco na economia, só que essa informação ela não é verificável todas as vezes, nem pode ser conhecida todas as vezes. E essa é a questão do porquê esse negócio de degrees of belief keynesiano não funciona para a economia, né? Então, no geral, é impossível que tu gere mesmo um algoritmo para resolver esse problema em economia. E o paper do Hayek, a pretensão do conhecimento, creio que ilustra tudo isso daqui que eu tô falando. Porque não é só os degrees of belief que estão errados na questão keynesiana. É a questão que a próprio conhecimento, que é a base dessa crença, porque a crença que você tem, se que é verdadeiro ou falso, por exemplo, se a sua premissa está correta ou não, que vai gerar sua conclusão, ela tem base em conhecimento. Se o conhecimento for imperfeito e ruim, e se agentes forem racionais, como eles vão fazer essas inferências? Então, no fim, no que. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, no que a teoria keynesiana aplicada para a economia e teoria de utilidades está errada? Na pretensão de que os agentes eles têm conhecimento suficiente para gerar crenças que de fato
permitem que eles fazem inferência sobre o futuro. Com assertividade, né? Com eu conseguir, por exemplo, entender se tal empresa vai ser bem sucedida daqui a 10 anos com base em estatística e dados. Talvez não. Esses dados podem ser falsos, cara. O CEO, de repente, deu a louca no CEO, o cara, sei lá, começou a queimar a copiadora lá na sala dele por algum motivo louco, né? O cara perdeu no LoL a MD3 lá e são pessoas ali, cara, nas empresas. Não são, tipo, economia não é sobre partículas e prótons, é sobre pessoas, ações humanas. Se você não entendeu isso, tu não entende o básico da economia. Tu não entende a parte mais fundamental da economia, que é a ação humana. Se você não entende isso, é a mesma coisa que um biólogo que não entende o que é uma célula, como ela funciona, e quer falar sobre biologia. Então, se você não tem a premissa como base inicial de economia, a ação humana, tu já errou todo o resto. E todos os modelos que você vai criar estão errados, porque seus predicados estão errados. Então, a teoria keynesiana, o livro do Keynes é muito bom, cara. Ele demonstrou ali um conhecimento muito bom em diversos autores, em diversas teorias de probabilidade anteriores. É um livro muito bem escrito e bem feito, porém errado na coisa que ele queria pro livro em si, né? Que era para aplicações que não seriam robótica, né? Então, hoje em dia, na Reinforcement Learning é usado isso daí, e muito bem, e tem que ser usado mesmo. Hoje não, para outros temas, né? Como economia. Então é isso.